Essa história começa em um lugar distante. Algo assim nunca se viu. Uma história muito interessante, em Manaus ela surgiu. Conta a vida de um menino que conquistou todo o Brasil. Cláudio nasceu em uma família sensacional. Seu pai tocava piano e cantava. E do exército italiano ele era oficial. Sua mãe também tocava. Formavam então uma família musical. Ele é o primeiro filho de uma família de 12 irmãos. Desde cedo seu tio Atílio já alertava em seu bordão: Cláudio é um menino esperto e muito atento. Para a música ele tem dom e talento. Aos 10 anos ganhou seu primeiro violino, presente de seu tio, e um marco na vida desse menino. Seu talento era tão grande que a música era o seu destino. Uma grande apresentação para o governador ele preparou. Em uma bolsa de estudos, o governador o presenteou. E no Conservatório do Rio de Janeiro, por 2 anos ele estudou. Aos 16, professor ele virou. Sua primeira composição foi aos 19 anos. Uma linda sonata para violino. E a composição entrou de vez em seus planos. Então foi tocar em uma orquestra, por onde ficou por vários anos. No meio musical, ele era muito aclamado. Começa a conhecer as ideias marxistas e seus ideais políticos foram aflorados. Passa a ser comunista e foi exilado por ter um outro ponto de vista. Cláudio foi exilado, mas seus sonhos não abandonou. Na Alemanha e na França, o garoto brilhou, graças às suas lindas composições, que na Europa ele criou. O crescimento foi tão grande que 10 anos depois para o Brasil ele voltou. Foi lecionar em Brasília, na universidade. E uma orquestra lá ele criou. Seu trabalho cresceu tanto que medalhas, prêmios e prestígio ele ganhou. Ele fez também o hino do seu estado. O Amazonas a ele ficou agradecido. A medalha de honra ao mérito a ele foi dado, por conta de nesse estado ele ter nascido. E o nome de Manaus todo mundo conheceu. Cláudio Santoro foi o manauara que mais resplandeceu. E em 27 de março de 1989, regendo a orquestra que ele criou, Cláudio Santoro morre por um infarto fulminante que a ele arrebatou. Morreu fazendo o que mais gostava, no palco onde ele tanto brilhou. Olá, eu sou o educador Frederico e no mês de novembro, dia 23 de novembro para ser mais exato, comemoraríamos este ano de 2020, 101 anos do maestro Cláudio Santoro, o maestro que dá nome ao espaço do Auditório Cláudio Santoro, onde acontece o Festival de Inverno aqui de Campos do Jordão. E no Fora da Caixa desse mês, estaremos homenageando o maestro, explicando para vocês quais são as notas musicais. Todo mundo já deve ter ouvido alguma música em algum momento da vida, e a gente tem essa relação com a música, né? Sempre desde criancinha, a mamãe pega o bebezinho no colo para poder embalar o neném, para poder cantar alguma canção de ninar ali. Então, desde criança a gente é envolvido com a música. E a gente tem uma coisa na música que são as notas musicais, tá? Então aqui a gente tem uma escala, a nota musical, uma escala diatônica. A escala tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e repetindo aqui a gente tem um Dó. A gente vai ouvir o som dessas notas, já vou explicando qual é o procedimento e como é que foi alcançado essas notas, né? Pitágoras, lá pelo século V, ele tinha um monocórdio, onde ele desenvolveu, né, uma linha apenas, e essa linha aqui ia dando nota, como se fosse um violãozinho assim, tivesse uma corda só, a gente fosse tocando naquela corda, e ali ele foi descobrindo as frequências, porque as notas musicais não são nada mais do que frequências, elas emitem um som pela vibração do ar, e essa frequência que chega no nosso ouvido, ela tem uma determinada altura, né? Tudo que a gente escuta, o nosso ouvido é um receptor, a gente vai captar o som, né, que é produzido e é trazido pelo vento, né? Então tem que ter o ar para ter essa propagação do som.
Então, no caso aqui, eu vou fazer um exemplo do Dó, vai ficar mais ou menos isso aqui, então. Esse som, com esse cano aqui no caso, com esse tubo aqui, que é muito legal, que chama os boom watchers, tá? Ele produz esse som, né? Ele tem uma frequência. E olha que interessante que é essa frequência, porque eu tenho um Dó e eu tenho um outro Dó. Esse Dó maior é exatamente a metade do tamanho do menorzinho, que também é um Dó, em altura diferente. Olha o som desse Dózinho aqui, ó. E olha o som desse outro Dó. Esse maior é mais grave e esse menor é mais agudo. Então, na escala musical, essa escala diatônica, ela está vindo do grave para o agudo. Então, a gente tem as 7 notas musicais aqui, partindo do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E onde que surgiu, então, esse nome, né? Por que que o Dó chama Dó, o Ré chama Ré e assim por diante? Tinha um hino de São Pedro, eles pegaram as primeiras sílabas desse hino e foram dando o nome, porque tinha um professor que ele estava ensinando música naquela época, né, para os alunos, e para ficar mais fácil para eles memorizarem, ele pegou então esse hino de São Pedro e eternizou então o nome dessa escala. Então eu vou colocar o hino de São Pedro para vocês ouvirem. Então a gente já sabe o nome das notas, né? A origem desse nome. E agora, o mais legal, né? Ouvir o som dessas notas, que é o mais interessante. O Dó eu já mostrei, vou repetir ele aqui, então, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai repetir então o Dó. Dó. Então a gente foi de Dó a Dó. Quando a gente vai fazer uma melodia na escala, então a gente usa as notas separadas, né? E tem notas que combinam e notas que não combinam. E quando a gente toca essas notas que elas acabam harmonizando, elas acabam combinando, a gente pode montar, por exemplo, um acorde. Vou montar um acorde aqui tocando 3 notas consecutivas, né? As 3 ao mesmo tempo. Ver se vai ficar o som. Então, para eu montar um acorde, que é uma coisa bem simples aqui, eu peguei a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol, tá? Então, se assim, eu estou contando aqui as notas musicais, então vou separar aqui, né? Vamos pensar que eu tenho 7 notas aqui, mas eu vou usar só 5 notas. Então, eu vou pegar o Dó, eu não vou utilizar o Ré, eu vou pegar o Mi e não vou utilizar o Fá. Vou usar, então, essas 3. Então, eu vou usar a primeira, a terceira e a quinta. Aqui, ó. Primeira, terceira e quinta. Tocando as 3 juntas, eu vou ter um acorde de Dó maior, na verdade, né? Então, vou tentar tocar as 3 juntas aqui, ó. Vou ficar um pouquinho mais afastado. Então, para a gente poder criar as canções, criar as músicas, né? A gente utiliza as notas musicais. E, como eu disse, as melodias, elas são notas separadas, né? A gente pode tocar do mesmo jeito que eu tinha tocado aqui, a gente pode tocar as 3 notas separadas. A gente pode tocar aqui, por exemplo, ou aqui. Então aqui a gente aprendeu um pouquinho de como são e como funciona as notas musicais, né? Partimos do nome e da ideia de Pitágoras, né? De um cálculo matemático, ter as notas. A gente tem vários exemplos na internet também,
que dá para fazer até um xilofone com garrafas. E é o mesmo princípio. Vocês vão perceber aqui que o princípio matemático, ele vai descendo aqui, ó. Ele segue um padrão matemático para poder ter o som das cordas, das notas, desculpa. Para poder ter o som das notas. Esse padrão ele vai se repetindo aqui, ó, até chegar no Dó. E a gente pode ir fazendo a escala toda. Então, geralmente, a gente monta com garrafas, né? E é o líquido que está dentro da garrafa que a gente tem que ter esse cálculo. Então, a gente vai colocando o líquido em relação ao som que a gente vai ouvindo. Tenta na sua casa fazer isso.